A história da Louis Vuitton remonta ao século XIX, quando um jovem chamado Louis Vuitton decidiu se mudar para Paris, na França, e começar sua jornada como artesão em malas e baús de viagem. Em 1854, Louis Vuitton fundou a marca que leva seu nome. O grande avanço para a marca ocorreu quando Louis Vuitton criou uma mala inovadora e revolucionária em 1858, que apresentava um design empilhável e uma estrutura plana, tornando-a ideal para viagens. Isso foi uma mudança significativa em comparação com as malas convencionais da época, que eram arredondadas e não empilháveis. Em 1896, o filho de Louis, Georges Vuitton, criou o icônico padrão Monogram Canvas da marca, que incluía o famoso logotipo LV entrelaçado com flores e diamantes. Este padrão não apenas se tornou distintivo da Louis Vuitton, mas também ajudou a combater a falsificação, uma vez que era difícil replicar. A Louis Vuitton sempre foi uma marca associada ao luxo e à qualidade artesanal. Ao longo dos anos, expandiu sua linha de produtos para incluir uma variedade de itens de alta qualidade, como bolsas, sapatos, acessórios, roupas e artigos de couro. A marca também é conhecida por suas colaborações com artistas e designers contemporâneos, mantendo-se relevante e inovadora na indústria da moda. Atualmente, a Louis Vuitton faz parte do grupo LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton, que é um conglomerado de marcas de luxo. A marca continua a ser uma das mais reconhecidas e desejadas do mundo da moda e do luxo, mantendo sua tradição de qualidade e elegância. Louis Vuitton é a marca de luxo número 1 do mundo, avaliada em mais de 30 bilhões de dólares. Sua história remonta ao século XIX e começa com um adolescente sem teto que podia apenas sonhar com o sucesso. Sem dinheiro ou comida, ele trabalhou em diversos empregos com artesãos e artífices para sobreviver, mal ganhando algum dinheiro, mas aprendeu habilidades valiosas que o levaram a inovar nas bagagens modernas e criar um império bilionário. No século XIX, Louis Vuitton nasceu e cresceu em Anchay, na França, filho de um agricultor e fabricante de chapéus. Nessa época, a França ainda se recuperava das guerras napoleônicas, e muitos agricultores, incluindo os Vuittons, enfrentavam a falência. Desde jovem, Louis não teve escolha senão trabalhar na fazenda da família. Do amanhecer ao anoitecer, ele plantava e colhia cultivos, cuidava dos animais e estocava lenha. Quando Louis completou 10 anos, a vida ficou ainda mais difícil. Sua mãe faleceu, e logo depois, seu pai se casou novamente. A madrasta de Louis era tão má quanto as vilãs dos contos de fadas. Ela tornou a vida de Louis miserável, e eventualmente, ele teve o suficiente. Depois que Louis completou 13 anos, ele escapou silenciosamente da fazenda e partiu para Paris, sem dinheiro ou comida. Felizmente, Louis encontrou empregos temporários com artesãos e artífices que o ensinaram a trabalhar com metal, pedra, tecidos e madeira. Mesmo assim, ele não tinha dinheiro para abrigo e ficou sem teto. Ele frequentemente dormia na floresta com apenas uma capa para se aquecer. Na época, a primeira linha de trem para Paris havia acabado de ser inaugurada. As viagens se tornaram mais acessíveis, e a indústria começou a prosperar. Os artesãos capitalizaram isso, fazendo caixas personalizadas para aristocratas. Eles frequentemente viajavam com pinturas, instrumentos e móveis, e precisavam de caixas que coubessem e resistissem a longas viagens. Eles também precisavam de ajuda para embalar suas coisas de uma maneira específica para protegê-las de quebrar. Desde que Louis aprendeu algumas das habilidades no caminho para Paris, ele decidiu tentar encontrar trabalho no comércio. Felizmente, um artífice chamado Monsieur Marechal contratou Louis como aprendiz. Embora Louis não ganhasse muito, sua disposição para aprender compensou de mais de uma maneira. Ele se tornou um favorito entre os clientes de Marechal. E mais tarde, a imperatriz da França o nomeou como seu fabricante de caixas pessoal. Depois de trabalhar para a imperatriz por um ano, Louis ficou mais requisitado e abriu sua primeira loja. Desde o início, Louis teve ideias para novos produtos que mudaram o padrão da indústria. Na época, as caixas tradicionais eram feitas de couro e tinham formato retangular. As tampas eram em formato de domo para que a água escorresse em vez de penetrar no couro. Isso tornava as caixas impossíveis de empilhar e demoradas para carregar.
Para resolver esses problemas, Louis experimentou com novos materiais e escolheu o tecido de lona. Comparado ao couro, a lona era mais leve, durável e mais resistente à água. Isso permitiu que as caixas tivessem tampas simples e planas, tornando-as possíveis de empilhar e mais fáceis de carregar. E embora os compostos impermeabilizantes tornassem a cor cinza, ela parecia mais limpa e moderna. Usando material de lona, Louis criou um baú de ripas. Seu novo produto marcou o nascimento da bagagem moderna. Embora os clientes estivessem céticos sobre suas vantagens, ele decolou em 2 anos e se tornou conhecido como um acessório elegante e indispensável. Depois, Louis partiu para fazer o mesmo com um novo invento, bolsas de mão. Na época, as bolsas de mão não eram aceitas pela sociedade. Muitas pessoas reclamavam que eram inelegantes, volumosas e causavam ferimentos às mulheres. Ainda assim, Louis acreditava que as bolsas de mão tinham potencial e começou a fabricá-las com lona. Elas decolaram imediatamente e criaram a demanda por mais estilos para que as mulheres pudessem combiná-las com diferentes roupas. Eventualmente, Louis não conseguia acompanhar e pediu ajuda ao seu filho, George. Assim como seu pai, George teve novas ideias que mudaram o padrão da indústria. Ele criou uma fechadura de cilindro que transformou os baús em cofres do tesouro e evitou roubos. Até então, a maioria dos baús tinha fechaduras que podiam ser facilmente violadas. Os produtos da família se tornaram ainda mais desejáveis. Mas logo depois, a produção foi interrompida. Uma guerra eclodiu e destruiu o NEG. Após conhecer George, ele começou a vender produtos LV em sua loja de departamentos em Nova York. Tornou-se a primeira nos Estados Unidos a carregar a marca. Foi nesse momento que George criou um monograma em memória de seu pai, um padrão floral com um L e V entrelaçados. Os clientes ficaram chocados ao ver o monograma nos produtos. Estavam acostumados a apenas decorar seus próprios nomes ou iniciais nas bolsas. Mas, eventualmente, os tempos mudaram, e o novo design decolou. A partir desse momento, George e seu filho, Gaston, continuaram a seguir os passos de Louis e criaram novos designs. Criações notáveis incluem uma bolsa para uso diário, o Keepall, uma bolsa para transportar vinho e champanhe, o Noé, e uma reformulação de uma comissão de Coco Chanel, o Alma. Nessa época, George havia percorrido todos os Estados Unidos e construído uma rede de distribuição. Assim como seu pai, ele estava destinado a levar o negócio a novas alturas. Mas infelizmente, a história se repetiu. Ele faleceu, deixando Gaston para completar os planos inacabados de Louis sozinho. Gaston teve um começo desafortunado. A Segunda Guerra Mundial eclodiu, e contratos foram cancelados. Gaston não teve escolha a não ser fechar a fábrica e as lojas da LV. Em Louis Vuitton, uma saga francesa, o autor alega que Gaston ficou tão desesperado para sobreviver que colaborou com o partido dominante na Alemanha. Supostamente, Gaston deu sinal verde para a produção de bustos comemorativos e abriu uma loja em Vichy. O autor também afirma que, enquanto lojas como Van Cleef e Arpels foram fechadas, a LV foi a única permitida a permanecer aberta. Um porta-voz da Louis Vuitton comentou mais tarde: "Isso é história antiga. Somos diversos, tolerantes e tudo o que uma empresa moderna deveria ser." Após o fim da guerra, Gaston incumbiu seus filhos, Henri, Jacques e Claude, de reconstruir a empresa. Com a orientação do pai, os filhos garantiram que novos modelos de bagagem fossem feitos a cada ano. Mas depois da morte de Gaston, o negócio estagnou. As malas rígidas perderam popularidade. Henri, Jacques e Claude estavam divididos sobre como administrar a empresa. Então, pediram ao marido de sua irmã, Henri Racamier, que assumisse. Naquela época, Henri havia fundado e vendido uma empresa de comércio de aço com grande lucro. Ele tinha um agudo senso de negócios e reposicionou a LV de atacado para varejo, explorando o mercado asiático. Em 6 anos, as vendas da LV dispararam de 20 milhões de dólares para mais de 260 milhões de dólares. Foi nessa época que Henri tornou a LV uma empresa de capital aberto. As ações da empresa se esgotaram após mais de 1 milhão de ações serem vendidas. 2 meses depois, o preço das ações da LV começou a oscilar.
Analistas alertaram que as vendas poderiam cair, já que as mercadorias falsificadas estavam em alta. Mesmo assim, Henry seguiu em frente abrindo lojas em todo o mundo. Em apenas alguns anos, ele provou que os analistas estavam errados. A LV atingiu quase $1 bilhão em vendas e se fundiu à Moet Hennessy, produtora de champanhe e conhaque, formando um conglomerado de bens de luxo, LVMH. O objetivo de ambas as empresas era evitar a ameaça de uma aquisição externa. Embora a fusão tenha permitido à LV expandir seus investimentos, Henry se viu envolvido em disputas de gestão com o presidente da Moet Hennessy, Alain Chevalier. Na esperança de ganhar controle, Henry pediu a um desenvolvedor imobiliário chamado Bernard Arnault que fosse seu aliado, concordando, mas pouco depois, Henry percebeu que Bernard tinha suas próprias ambições. Bernard comprou secretamente uma participação controladora na LVMH para si mesmo e obteve o apoio das famílias Moet e Hennessy. Depois, uma batalha legal entre Henry e Bernard se desenrolou. Os tribunais favoreceram Bernard e forçaram Henry a renunciar. A partir desse momento, a LV ficou para trás em comparação com outras marcas de luxo. Foi considerada um negócio menor, e as vendas despencaram. Nenhum jornalista ousava falar bem da marca. Não foi até a LV seguir os passos de Louis sob a liderança de Yves Scarcelli e apresentar uma ideia nova e audaciosa que as coisas mudaram. A empresa convidou designers como Vivienne Westwood, Isaac Mizrahi e Manolo Blahnik para criar bolsas usando seu monograma para o centenário. Na época, tais colaborações eram praticamente inéditas, e bolsas não eram uma tendência no mundo do luxo. Ainda assim, a colaboração foi bem recebida e recolocou tanto a LV quanto as bolsas no mapa. Um ano depois, a LV contratou o designer Marc Jacobs para ser seu diretor criativo. Marc revitalizou a marca lançando sua primeira linha Prêt-à-Porter, projetando sua popular coleção verniz e colaborando com artistas de renome, começando com Stephen Sprouse e Takashi Murakami. Desde então, a LV expandiu-se para relógios, joias e óculos de sol, e continua lançando bolsas icônicas. A empresa também continua a produzir tudo internamente. Os artesãos precisam treinar por 2 anos, e algumas peças exigem 300 estágios para serem montadas. Hoje, a LV ocupa o primeiro lugar como marca de luxo no mundo, e sua avaliação ultrapassa os $30 bilhões. Esta é a história de como um adolescente sem teto inovou a bagagem moderna e lançou as bases para um império bilionário. Para mais histórias inspiradoras e conselhos dos líderes de sucesso de hoje, não se esqueça de se inscrever em nosso canal.